Olá, meus irmãos e minhas irmãs, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Fé, Esperança e Amor. Hoje nós iremos dar continuidade à nossa leitura da Palavra de Deus. Iremos fazer a exposição para o livro de Salmos, no capítulo 32. Leiamos, por favor. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoar-te a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. O efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo. Tu me preserva da tribulação e me cerca de alegre canto de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. E sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejas como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas os que confiam no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai vós todos que sois retos de coração. Meus irmãos e minhas irmãs, João Calvino vai nos orientar que Davi vai dar exemplo de como ele se apresentou diante de Deus, como ele apresentou os seus pecados e como ele obteve a misericórdia e o perdão de Deus. E que esse perdão e misericórdia o deixaram muito mais tranquilo, o deixaram muito feliz, e ele considera bem-aventurado quando assim ele alcança essa misericórdia. Também ele vai fazer essa análise para os homens que são rebeldes a Deus. Ele vai falar sobre os rebeldes, vai falar sobre os subordinados, e vai falar também sobre os insensíveis, como ele vai falar também sobre aqueles homens que são hipócritas, os homens que se disfarçam de religiosos da sua época, né? Como ele vai falar também dos perversos que os perseguem. E assim ele vai nos orientar como é que nós temos que nos portar e quem nós temos que ser diante de Deus nesse momento. Leiamos, meus irmãos e minhas irmãs. Ele fala: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Feliz é aquele. Bem-aventurado, versículo número 2. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Davi está dizendo que esses homens são felizes, que essas pessoas que alcançam essa bem-aventurança, alcançam o perdão do Senhor, conseguem ser felizes, como aquele que anda sem pesos, como aquela pessoa que anda tranquila, com a consciência leve, porque alcançou a misericórdia do Senhor, e sabe que o Senhor Deus lhe visita, o Senhor Deus lhe ama, e ele vai dizer: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Mas ele vai dizer: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Nesse momento aqui, quando ele fala quando o espírito não há dolo, Davi ele era acossado e perseguido, tanto pelos seus inimigos que não eram israelitas, como os seus inimigos que eram israelitas. Tanto os religiosos de Israel, que diziam que Deus estava com Saul e não estava com ele, que eram os hipócritas, como pelos perversos, que odiavam o próprio Israel. Porque como Davi tinha sido aquele que saía para as batalhas, aqueles que, quando ele servia a Saul, o rei Saul, os inimigos odiavam Davi. Tanto que diziam que Davi matava 10.000 e Saul matava só 1.000. Então os inimigos, por essa analogia, odiavam 10 mais a Davi do que a Saul. E Davi vai dizer: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo.
não há intenção de praticar a iniquidade. O homem que tem a intenção de praticar a iniquidade, por saber que aquilo é errado e continua fazendo, esse adolo, ele intencionalmente procura se apresentar diante de Deus pedindo perdão, quando intencionalmente a procura pecar. Esse diz assim: vou pecar porque eu sei que Deus vai me perdoar. Vou pecar porque eu sei que Deus é bom. Vou pecar porque os pecados que eu vou cometer, eu tenho certeza que Deus depois, nós podemos, eu e ele, nos resolver. Esse não está na lista dos bem-aventurados, esse não está na lista dos felizes, porque não pode haver dolo. O ímpio, o réprobo, o homem que são os perversos, eles até conhecem Deus como Davi conhecia. Eles até conhecem Deus como Davi conhecia, mas eles não amam a Deus como Caim não amava. Porque Deus para eles, a justiça de Deus para eles, não encaixa dentro dos seus anseios, dos seus gostos. Eles são pessoas contaminadas pelo que acham que é certo, onde a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, o desejo desordenado da carne, o desejo desordenado dos olhos e a soberba da vida, para eles é lei. Porque aqui se faz, aqui se paga. Eles não acreditam no mundo após esse mundo. Eles não acreditam na vida após a morte. Então, esses são os perversos. E continuamente irão lutar contra Deus e tudo que representa Deus. Esses têm dolo. O outro dolo são aqueles homens que Davi está dizendo que eles viviam em Israel e que eles viviam no templo e pelos seus afazeres de templo eles julgavam que eles eram justos. Por seus afazeres, por suas obras, eles julgavam que eram retos. Eles imputavam justiça às obras deles. Eles não imputavam justiça à fé, às obras. E, portanto, aqueles homens que não tinham obras semelhantes ou não regozijassem com as obras deles, eram pessoas pecadoras. E eles não, eram pessoas certas. Por isso que ele vai falar aqui tanto do dolo, tanto do hipócrita, que são os religiosos, que se fundamentam, se fortificam, se edificam em obras, como também os homens perversos da sua época. Mas Davi, ele observou também que no coração dele, pecados estavam se instalando, e, aliás, pecados não estavam sendo revelados, que pecados já estavam instalados, que possivelmente eram pecados do orgulho, ou pecados, como ele vai falar desses homens, da hipocrisia. E ele vai contar para mim e para você o que aconteceu no versículo 3. Ele disse: enquanto calei os meus pecados, os pecados que ele tinha, que amava muito, que achava que não era pecado, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. Davi vai fazer uma confissão dos seus pecados, vai dizer: Senhor, eu tenho pecados e eu fiquei calado durante muito tempo com ele. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram meus ossos, e meu corpo foi sentindo o impacto disso. Pelos meus constantes gemidos todo dia. Então, todo dia, Davi procurava esconder esse pecado de Deus, não achando que era pecado. Pecados, seja de orgulho, pecados, seja de pessoas que são insubmissas, seja pecado de rebelião, seja pecado de insensibilidade. Nós já vimos anteriormente que sabemos que o Senhor Deus, por sua grandeza e sua infinitude, ele é inefável. E inefável, como nós vimos anteriormente, é quando se diz que nós não temos como criar um nome ou nomeá-lo, porque
a nossa finita mente, nosso finito pensamento, nossas finitas ideias, não consegue criar um nome que possa comportar o tamanho da grandeza de Deus. Então não temos como nomeá-lo. Isso nos faz insensíveis, isso nos faz cego, isso nos faz limitado. Não temos como nomeá-lo, não temos como descrever o poder de Deus, o tamanho do poder, a magnitude do poder de Deus. Não temos como descrever a natureza de Deus. Não temos como descrever, não tem como eu e você fazermos isso. Não temos como descrever a beleza de Deus. Então, nós somos insensíveis para a beleza de Deus. Nós somos pessoas que pecamos todo dia por essa insensibilidade. Nós somos insensíveis, nós somos pessoas que não procuramos obedecer a Deus, portanto somos rebeldes quando Ele dá a sua palavra, quando Ele pela sua obra mostra a todo mundo quem Ele é, e ainda assim nós vamos contra Ele, e nós somos insubordinados quando não obedecemos a sua palavra, quando diretamente Ele fala conosco. Quando o Santo Espírito de Deus nos corrige e fala, isso aqui, meu servo, é pecado, nós somos insubordinados. Davi vai contar, enquanto calei os meus pecados, envelheceram meus ossos, pelos constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão, no versículo 4, pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Veja que Davi, nesse momento, todo o tempo, ele procurava achar que não tinha aquilo, um pecado. Que aquilo que ele tinha, aliás, ele achava que não era pecado. Aquela consequência, aquele fato, aqueles atos que ele cometia, achava que não era pecado. E como ele lia muito a palavra de Deus revela aos santos o pecado. Por isso que ele fala que nós temos que ler de dia e de noite, porque quando nós estivermos lendo a palavra de Deus de dia e de noite, ela vai começar a martelar em nossa consciência, em nosso coração, qual é o caráter de Deus. E assim nós vamos ver quem é Deus, assim vamos ver quem somos nós, e assim vamos ver o que é que temos que fazer, como também vamos ver para onde Deus vai nos levar. Então, nós temos que procurar na palavra de Deus quem somos nós. Mas quando nós se deparamos com a santidade de Deus, com a beleza de Deus, percebemos que nós somos insensíveis, percebemos que nós somos insubordinados e percebemos que nós somos rebelião, nós somos rebeldes. Davi, ao enxergar esse pecado dentro de si, ele não procurou guardar. Então ele começou a dizer, depois que ele viu, confessei-te meu pecado e iniquidade não ocultei, ele falou assim, em sequidão tornou-se meu estilo, mas confessei-te o meu pecado, no versículo 5. E a minha iniquidade não mais ocultei, a minha iniquidade, o meu pecado não mais ocultei. Aquela iniquidade que eu achava, Davi está dizendo que eu achava que era certa, agora já não é mais equidade. Já não é mais equidade. Aquela justiça que eu tinha não é justiça, não é equidade, é iniquidade. Davi já está observando que estava errado. E aqui ele começa a caminhar em direção de Deus e começa a criar o descaminho em direção a Ele. Ou seja, Davi nesse momento, ele está aprendendo a se diminuir para que Deus cresça. Começa a ver que a equidade que ele tinha é um trapo de imundícia. É um trapo de mentira. E ele era mentiroso. E Deus é que é verdadeiro. Então, por isso que ele fala, confessei-te. E minha iniquidade não mais ocultei. Mas tem um momento que ele vai dizer, disse. Ele coloca disse. Chegou o momento que ele fechou, disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões. Quando ele disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, Davi está dizendo para você e para mim, que ele foi vencido por Deus. Deus venceu. Como sempre, Deus vence. Deus fundamenta, Deus fortifica, Deus edifica os seus santos na sua vontade. Porque aquele que começou a boa obra, há de terminar a sua obra.
E ele fala: confessei ao Senhor as minhas transgressões. E ainda mais ele fala: e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, versículo 6, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. E Davi vai dizer, em tempo de poder encontrar-te, que nós sabemos que o tempo vai poder encontrar o Senhor e pedir perdão pelos nossos pecados e saber nossas limitações é hoje. Hoje é o tempo de encontrar ao Senhor. Porque em tempo de poder encontrar-te. Ele não vai contar que é um tempo para frente. Não, é em tempo, é hoje. Hoje é o dia. Porque ele também vai dizer: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Davi vai dizer que nesse momento, quando atingirem muitas águas, não atingirão, da forma subjetiva, ele vai lembrar que muitas vezes o Senhor o protegeu e o guardou quando ele era perseguido por Saul, quando ele era perseguido pelos inimigos, tanto os perversos como os religiosos. Deus o protegia e o livrava da morte. Já na objetividade, ele vai dizer, a despeito de Noé, que quando vieram muitas águas, Noé não foi atingido. Assim aquele que confessa o seu pecado e obtém a misericórdia divina do Senhor, também não será atingido, irá morar com o Senhor. E vai dizer no versículo 7, tu és o meu esconderijo, tu me preserva da tribulação e me cerca de alegre canto de livramento. Davi, mais uma vez, diz, tu me preservas da tribulação, ou seja, que o Senhor é que preserva a vida dele. O Senhor é que vai fazer com que Davi, nesse percurso, nessa caminhada que ele tem, até chegar a ser rei de Israel, o Senhor vai preservar ele de todas as tribulações. Davi está dizendo que ele vai ter tribulação, mas que o Senhor vai preservar de todas. Ou seja, ele está dizendo que muitas tribulações ele vai passar, mas que o Senhor vai estar com ele em todas. E ele vai dizer no versículo 8 como é que o Senhor vai preservá-lo. Ele vai dizer assim, instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deve seguir. E sob as minhas vistas te darei conselho. Veja que o Senhor vai dizer para Davi, Davi, nas tribulações, instruir-te-ei e te ensinarei. Eu vou te dar instrução pela minha palavra, que é a lei, medita dela de dia e de noite, e serei o teu guia, te guiarei, te mostrarei os caminhos pelos quais deverás fugir na hora que teus amigos se aproximarem. E, nesse momento, o caminho que deve seguir, e sob as minhas vistas, te darei conselho, onde o Senhor dirá a Davi, suba para a guerra. Então Davi, não suba para a guerra. Davi, e o Senhor sempre falava, quando ele perguntava, Senhor, eu vou para a guerra? Vai, Davi, você vencerá. E ele seguiu o conselho de Deus, ele ouvia sobre as vistas de Deus, mostrando que toda a vitória vinha do Senhor. E ele vai dizer também no versículo 9, que o Senhor vai dizer para ele, não seja como o cavalo ou a mulas sem entendimento, os quais com freio e cabresto são dominados, de outra sorte não te obedecem. O cavalo e a mula, nesse momento, ele vai dizer que eles são insensíveis, são rebeldes, são insubordinados, mas que tem que usar com freio e cabresto. Ou seja, Davi está dizendo que o Senhor, quando ele conseguia vencer as batalhas de Deus, ele venceria quando Deus usava freio e cabresto com ele. Mas que Deus, nesse momento, quer que Davi abra os olhos dele da fé, que Davi perceba o Senhor falando com ele e tenha um coração de carne, para compreender que Deus é que está o conduzido. E ele vai dizer no versículo 10, muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas os que confiam no Senhor, a misericórdia o assistirá. Onde os ímpios, nós sabemos que terá um momento onde o Senhor Deus, quando voltar, vai trazer o castigo deles. Então muito sofrimento ele há de curtir, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá desde já e até quando for morar com Deus. E nesse momento, quando ele fala que ele é protegido pelo Senhor, ele é guardado pelo Senhor, e o Senhor tem perdoado os pecados dele e tem livrado a mente dele, deixado o coração sossegado, ele vai dizer para mim e para você,
Alegrai-vos no Senhor, e regozijai, vós, os justos. Exultai, vós todos, que sois retos de coração. Davi está dizendo a mim e a você que da forma como o Senhor Deus o protegeu, o guardou, o livrou dos homens perversos, e o livrou dos religiosos que eram hipócritas da época, e também perdoou os seus pecados, deixou ele mais tranquilo diante de Deus, ele está dizendo para mim e para você que nós temos que se alegrar. Alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos porque Ele é vossa paz, Ele é vossa alegria. Alegrai-vos e regozijai-vos, ó justos. Veja que o nosso Deus é um Deus de paz e de misericórdia. Exultai vós todos que sois retos de coração. No próximo bloco nós iremos estudar o capítulo 33 de Salmo, que é louvor ao Criador e preservador. Peço que os irmãos inscrevam-se no nosso canal, que está aqui do lado, essa minha carinha aqui, o rostinho. Ative o sininho para receber notificações e deixe seu like. Amém.